Olá, tudo bem? Eu sou Samuel Rodrigues e quero fazer aqui uma pequena conversa com vocês a respeito de alguns assuntos relativos à época que eu era instrutor do ProErd. Bom, como todos sabemos, já há algum tempo eu não estou em sala de aula, pois eu aposentei da Polícia Militar. E alguns assuntos assim em voga hoje, que a gente vê na mídia sempre aí, é a questão da escola sem partido. Então, vamos falar um pouquinho sobre a escola sem partido e na questão religiosa e a questão de política. Quando eu estava em sala de aula, eu costumava sempre ser imparcial. Hoje, o debate da escola sem partido não me vem ao caso aqui discutir se eu sou contra ou sou a favor. Então, apenas a postura minha em sala de aula. Porque na época que eu era instrutor do ProErd, não havia esse debate. Ou se existisse também era uma coisa assim muito velada, não estava na mídia como hoje em dia. Na questão assim política, a questão de defender ou ser contra alguma tese, alguma proposta, eu não quero saber se quem está no governo é esquerda, direita, centro ou seja lá o que for. Eu acho assim, a gente deve defender aquilo que é interessante para o país, aquilo que é interessante para o Brasil. Independente se eu sou oposição, se eu sou situação, então o projeto é legal, vamos defender. O projeto é ruim, é péssimo, não, vamos contra. E o que a gente percebe hoje é o seguinte, que as pessoas defendem com unhas e dentes aquilo que não é de interesse do Brasil, e sim de interesse ideológico. Então é por isso que eu não vou entrar no caso da escola sem partido, porque eu vejo assim como mais uma ideologia, a ideologia de um lado, né? Se é do lado da oposição, se é do lado do governo. Então não me vem ao caso aprofundar na história da escola sem partido. Principalmente essa era a minha atitude na época que eu estava em sala de aula. A gente falava de política, como que falava de política? Assim, das coisas que aconteciam, né? Sem tecer comentário assim, porque isso é ruim, porque aquilo dali é bom. Porque na minha mente é o seguinte, não existe governo que é 100% bom, que não tem nada de ruim. E também não existe governo que é 100% ruim, que não existe nada de bom, né? Então, independente do lado que a pessoa tem como, vamos dizer, ideologia. Eu acho que a ideologia é quase assim, sabe? É quase dogma, é quase verdades absolutas. E eu acho que verdades absolutas, ela é errada por si só, né? Toda unanimidade é burra, como dizia Nelson Rodrigues. Então, acho que verdades absolutas não existem. Eu posso até ter uma ideia hoje e tal, e amanhã contradizer essa ideia minha, entendeu? Então, essa é a questão da escola sem partido. Na questão da religião, da política, a minha postura foi sempre o seguinte. Eu penso que é de suma importância a participação da família. A família é de suma importância. Então, eu penso que esse tipo de educação ela tem que ser familiar. É lógico que se for abordar sobre religião, se for conversar sobre religião, não tem problema nenhum. Pode se conversar. Inclusive, até quando alguns alunos perguntavam de qual religião eu era, se era evangélico, se era católico, se era espírita, se era isso, se era aquilo, eu apenas me intitulava cristão, né? Por que eu me intitulava cristão? Porque hoje, vamos dizer que de 80% a 90% da população brasileira são cristãos. E vamos dizer assim, nas várias vertentes do cristianismo, né? Que seria o católico, que são cristãos, seria o evangélico, o espírita e assim por diante. Então eu me intitulava cristão. As pessoas, não, mas que religião você é? Não, eu sou cristão, eu sigo a Cristo, entendeu? Até para não ter motivo de alguém estar dizendo assim, ele está falando sobre assim, pensamentos de outras religiões, então eu já me titulava cristão. Com relação à política, eu penso assim, a família que tem que trabalhar. Com relação à política, eu penso assim, igual a religião, é de exclusividade da família.
É lógico que nós debatemos os fatos, as coisas que acontecem, as coisas certas, as coisas erradas, entendeu? Como eu disse, ninguém é 100% certo e ninguém é 100% errado. Assim foi no governo Fernando Henrique Cardoso, assim depois foi no governo PT, Lula, né, os dois mandatos mandato de Lula, Dilma, agora Michel Temer, sei lá se vai vir o Maia ou não, mas eu penso assim, ninguém é 100% certo e ninguém é 100% errado. Então a gente discute de uma forma genérica. Ah, tá acontecendo tal coisa, tipo a Lava Jato, tipo na época era o mensalão. Então a gente discute as coisas assim, sabe, que é natural, que você percebe que é errado, né? E tem que ser tomado providências, né? Mas sem falar assim, não, todo governo é errado, todo governo é certo. Então eu fazia questão de não ter uma posição. Ah, qual lado que eu estou? Não, eu não estou de lado nenhum, eu estou do lado assim, tipo, o que é certo, o que é errado. Com relação à religião, com relação à política e com relação à religião. Até certa vez, né, um fato assim até interessante, um pai questionou, porque eu havia passado o filme O Rei Leão, questionou a questão de Rei Leão. Rei, né? Rei é Cristo, né? Muito religioso. Chamamos lá para a sala, tal, vamos conversar aqui. Então é o seguinte, tem que entender o filme, é a moral da história, entendeu? A moral do filme, o que está sendo exposto ali. Mas eu compreendo que a família é a dona da situação na questão das ideologias, na questão da religião, na questão da política. E o bate-papo que a gente faz ali é um bate-papo descontraído sobre os fatos na religião de uma forma genérica, na política também de uma forma genérica. Tá? Então hoje eu falei com vocês aqui sobre a escola sem partido e sobre religião e sobre política. É lógico, não foi um assunto aprofundado, entendeu? Não foi um assunto aprofundado. Foi assim, tipo assim, qual era a minha postura na época de instrutor do Proerj. É lógico que eu tenho os meus pensamentos, eu tenho as minhas convicções. É lógico que em sala dos professores, aí a gente ia debater sobre religião, sobre política. Na minha ótica, agora o que eu acho que seria covardia da minha parte é eu querer debater política e religião com alunos. Afinal de contas, o Proerj era para o 5º ano do ensino fundamental, então são crianças, né? Então eu acho assim, sabe, que a gente tem que estar ali mais para conversar assuntos genéricos e fazer com que eles pensem sobre a vida, entendeu? Sem eu colocar um lado religioso, um lado político, um lado seja onde for. Legal? Então, eu sou Samuel Rodrigues. Aqui embaixo tem o se inscrever. Não sei se meu dedo tá certo, se inscrever. Aqui embaixo o joinha. Se inscreve aí. Então, quem se inscrever no meu canal, também me inscreverei no seu, como lá no Twitter. Siga-me de volta. No meu canal também eu vou fazer o mesmo também. Me segue que eu te sigo. Legal? Beleza? Então tá. Um abraço. Né? Então hoje, como o assunto foi um pouco sério, sem muita graça. Beleza? Fechou? Passa a régua? Beleza. Beijo pra vocês.